temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa noite, graça e paz, igreja. Nós iniciamos mais um domingo de louvor, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Continuamos, porque essa adoração já começou pela manhã na EBD. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar dirigindo esse culto. E você que está em casa, nos assistindo também, que Deus possa abençoar a sua vida. Seja bem-vindo também conosco, que o Senhor abençoe seu lar. E nós vamos fazer uma oração, né, ao Senhor, agradecendo a dele pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui na casa dele, pela liberdade que nós temos de louvar o nome dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de louvar o teu nome, Senhor. Muito obrigado a Deus, porque em todo o tempo o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos pelas portas abertas, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel, ó Pai, com cada um de nós, Senhor. Muito obrigado a Deus por esta igreja. Obrigado por cada irmão aqui, Senhor. Obrigado por aqueles que estão em casa nos acompanhando, ó Pai amado. Que teu Santo Espírito, Senhor, possa estar falando aos corações de cada um, ó Deus. Abençoa, Senhor amado, todo o momento deste culto, Senhor. Abençoa os louvores, aqueles que estarão dirigindo, Senhor. Abençoa, Senhor amado, cada equipamento, cada aparelho que será tocado, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa a palavra de hoje também, que ela possa entrar, Senhor, como espada em nossos corações, ó Pai, e que possamos ser transformados nesta noite, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Essa oração que nós fazemos, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, que possa chegar ao teu trono como cheiro suave, ó Deus. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. E nós vamos fazer uma leitura que se encontra no HCC. Só que ela vai ser projetada aqui. Eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé. E essa leitura, ela tem... ela tem várias da Bíblia, né? Tem 2 Samuel, de 22, 2, 4 e 7. Tem Salmos 91, de 1 a 7. Isaías 41, 10. Salmo 146, de 8 a 9. E Salmo 70, no versículo 5. Quando a gente for lendo, fazendo a leitura, os irmãos vão se identificar aí com os livros. Está dando para os irmãos enxergarem? Está dando para os irmãos enxergarem, né? Então, vamos lá. Vamos ler? Disse, pois, o Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte,
e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei, de meus inimigos ficarei livre. Do seu templo ouviu ele a minha voz. Desculpa, acho que eu pulei uma. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não será a ti. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor abre os olhos dos cegos, e o Senhor os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva. Mas o caminho dos ímpios, eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. O Senhor é o nosso rochedo e a nossa fortaleza. E Ele é o nosso libertador. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos conduz em todas as situações. Não importa aquilo que você esteja passando, não importa as circunstâncias, Deus, Ele é a sua fortaleza. E nós vamos cantar no hino 33. Eu sempre gostei de abrir o culto com o hino. Eu acho muito, muito lindo, né? Eu sempre gostei. E já faz tempo que a gente não faz isso, não abre o culto com o hino. Então, hoje nós vamos cantar o hino 33. Deus cuidará de ti, sempre. Vamos cantar então o hino 33. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Vamos confiar e acreditar nessa promessa. Deus já está cuidando de cada um de nós. E Ele vai continuar cuidando, porque Ele é o Deus que está conosco. Amém? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti.
povo de Deus disse: amém. Glória a Deus. Agora nós vamos louvar e adorar ao Senhor com o grupo de louvor. Som. Glórias a Deus. Muito bom estar perto do nosso Deus, porque Ele cuida de nós. Amém, igreja? Amém. Vamos continuar nesse momento de adoração. Esta é a hora da adoração. Agora, em todo o tempo, né? Não só aqui na igreja, nos nossos lares, é momento de adoração. Vamos adorar a Ele. Vamos dar a Ele toda a nossa adoração, o nosso coração, verdadeiramente. confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele dia de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele dia de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele dia de escolher o tesouro
Glória a Deus. Nós temos um aviso para dar para a igreja, do que o Júnior pediu. Pode sentar, irmãos. Nossa EBD, ela segue de forma presencial e online. E no dia 14/3, às 18 horas, nós teremos o culto com missão Portas Abertas, Igreja Perseguida. Acho que o Laércio também tem os avisos para dar, né, Laércio? Graça e paz, igreja. Duas coisas. Próximo domingo, nós teremos a ceia do Senhor. Então, nós queremos, para a igreja, né, presencial, nós vamos participar da ceia, mas por conta da situação pandêmica, muitos irmãos que estão em casa, nós estamos avisando previamente para você preparar o seu elemento. O cálice, né, o suco e o pão. Prepare uma mesa bem bonita, faça como nós estamos fazendo, né? Nós estamos em casa também cultuando ao Senhor. Então, tire foto, você e a família, em volta da sua mesa, participe da ceia do Senhor. E depois coloque no grupo da igreja, nos grupos da igreja, para que nós possamos mostrar para o mundo que nós continuamos servindo ao Senhor. Amém? Esse é o primeiro. O outro é com relação a protocolo. A igreja tem seguido à risca o protocolo no momento do culto, mas nós estamos desafiando o Senhor e quebrando um pouquinho o protocolo na despedida com o pastor. O pastor, ele é muito amoroso, não é, pastor? Muito amoroso. Ele sente o prazer e o desejo de abraçar os irmãos, mas nós precisamos preservá-lo. Então, estou dizendo a você que vem ao culto, na despedida, mantenha a distância de 1,5 metro ali, cumprimente o seu pastor lá com super gêmeos a ativar, forma de crente, e cuidado com a saúde do nosso pastor. Só esse é o momento que nós estamos quebrando o protocolo, tá bom? Então, vamos evitar esse tipo de coisa. Próximo domingo, nós vamos também tomar uma atitude melhor. Nós vamos manter um distanciamento físico ali. Vamos colocar uma faixa para que as pessoas possam ver quanto que é a distância, 1 metro, onde que é 1,5 metro aqui, qual que é esse 1,5 metro? Nós vamos fazer isso, tá bom? Próximo domingo, mas hoje, então evite também estar quebrando o protocolo no final do culto. Não vamos fazer isso, tá bom, queridos? São esses os avisos que nós temos. Peço que a igreja se coloque de pé, novamente. Você também que está no celular aí nos acompanhando online, né? Várias partes do Brasil e até outros lugares do mundo, né? A gente é privilegiado. Fique à vontade de acompanhar sentado, de ficar em pé para esse momento de adoração através das canções. Estamos adorando o nosso Deus em todo o tempo. Vamos declarar que o nosso Senhor é bom, que as misericórdias dele duram para sempre. Amém? Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade.
declaram: o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Claramente bendirei. Ao Senhor para sempre, louvarei. Senhor é bom, bendirei. Ele reina, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Declare: o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Amém. O Senhor é bom. Esse Deus que é bom, que é soberano em nossas vidas, não era essa, mas pode ser. Pode ser, vamos nessa mesmo, Júnior. Fica tranquilo. Esse Deus, Ele é o Deus que muda o nosso viver e que Ele ministra em nossas vidas. Então, Jesus Cristo é que transforma as vidas. É Ele que faz diferença, é Ele que transforma corações, quebranta corações. Então, Jesus Cristo mudou o nosso viver. Ele é a luz que ilumina o nosso ser. Ele é a esperança para esse mundo em trevas. Então, que esse hino ele continue sendo realidade e verdade em nossas vidas. E o nosso desejo é que isso seja cada vez mais realidade na vida de mais pessoas.
que Jesus Cristo possa mudar o nosso viver, o viver das pessoas que estão ao nosso lado, próximas de nós, familiares, no trabalho, né? Pessoas que a gente tem contato via conferência, via internet. Hoje a gente tem um monte de ferramentas. Que isso seja verdade em todo o tempo. Que Jesus Cristo mude o nosso viver. Vamos lá. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente. Cristo fala como a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor.
Amém, glórias a Deus. Vamos cantar mais um cântico. E os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas, podem trazer aqui à frente. Amém? Nós vamos declarar: toma, Senhor, o meu coração e toda a minha alma. O nosso desejo é honrar a Ele com todo o nosso coração, todas as nossas forças. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Declare e toma o meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer. Este é o meu desejo. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer.
coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Amém. Glórias a Deus. Pode se sentar, irmãos. Nós vamos fazer um momento de oração. Eu tenho bastante pedidos aqui. Aí os irmãos que tiverem mais pedidos, aí vamos falando. Eu acho que a maioria eu peguei lá no grupo da igreja. Vamos ver se todos estão aqui. Nós vamos orar pela igreja em geral. Pelos desempregados, a gente tem bastante pessoas desempregadas. Pelo nosso país, o nosso governo. Pelos enfermos. O André, ele pediu a oração pelo Toninho, que está internado com Covid, e também pela família. A Laura, a minha vizinha, que está internada também já há 15 dias com Covid. A Priscila pediu oração pela família, né, Covid também. E o Laércio também pediu oração pelo sobrinho Marcos, né, Covid também. E pelo nosso pastor, pela saúde do nosso pastor. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, em todo tempo, o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Somos imensamente gratos por isso, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor, ó Deus, por todas as coisas, ó Pai, que o Senhor tem feito, até mesmo aquelas que nós não conseguimos enxergar, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela nossa igreja, ó Deus. Obrigado, ó Pai amado, porque os irmãos se mantêm fiéis a Ti, ó Deus, vindo à Tua casa a Te louvar, ó Pai. Te louvamos por isso, Senhor. Obrigado, ó Deus, e continue abençoando, Senhor, cada departamento desta igreja, Senhor. Nos mantém firmes, ó Deus, para estar sempre fazendo a Tua vontade, Senhor, trabalhando na Tua obra, ó Pai amado. Obrigada pelos dízimos que foram depositados no Teu altar. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, na administração, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, abençoa a Tua igreja, Pai amado. Pedimos pelos desempregados da Tua igreja também, os Teus filhos, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, Senhor, sustentando, ó Pai amado, os Teus servos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos pelo nosso país, ó Deus, pela liderança do nosso país, ó Pai. Muitas vezes, quando nós oramos pelo nosso país, Senhor, eu nem sei como orar, ó Pai. Eu peço a Tua misericórdia, Senhor, sobre aqueles que governam o nosso país, ó Deus. Para que eles possam olhar pelo povo, ó Deus. Pelo sofrimento do povo, ó Deus. Mas nós Te louvamos, ó Pai, porque nós temos um governador maior, Senhor, que é o Senhor que governa todas as coisas, governa o mundo, a terra e as nossas vidas. E nós Te louvamos por isso, porque nós confiamos em Ti, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. E neste momento eu quero colocar, Senhor, os pedidos por enfermidades, ó Deus. Pedimos pelo Toninho, ó Deus amado, que o André colocou, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, ele no hospital, Pai. E abençoando, cuidando, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor. Cuida de toda a família, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel, ó Pai. Que o Senhor não desampara os Teus filhos, Senhor. Pedimos também pela Laura, minha vizinha, Senhor, 15 dias internada, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-la, ó Deus, para que ela possa sair logo daquele hospital, Senhor. Da cura, ó Deus. Nós confiamos em Ti. Confiamos que o Senhor é o Deus da cura, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos pela família da Priscila também, Senhor. Problemas de Covid, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Visita o lar da Priscila. Visita toda a família dela, Senhor. Pedimos também, Senhor, pelo sobrinho do Laércio, o Marcos, ó Pai. Misericórdia, Jesus, querido. Perdeu, Senhor amado, o Pai por esses dias, ó Pai. Agora ele está internado, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, ó Pai amado. Dá cura, Senhor. Nós Te pedimos, nós Te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos também pelo nosso pastor, ó Pai. Muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel com a vida dele, ó Deus. Muito obrigada porque Ele não tem desanimado, Senhor.
Obrigada porque o Senhor tem dado força, Senhor Deus, a ele. Nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque sei que o Senhor está cuidando dele, ó Deus. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor, todo o corpo dele, Senhor, sarando, Deus, fortalecendo cada músculo, abençoando a voz deles, para que ele possa, Senhor, logo mais estar pregando a tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Pai, a tua misericórdia sobre a vida do nosso pastor. Pedimos, Senhor, por toda a família pastoral também, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Cuida do teu povo, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Nós pedimos, nós te rogamos em nome de Jesus, ó Pai. Um povo que sofre, Senhor. Tantas coisas nós temos visto e ouvido, ó Deus. E nós pedimos a tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor entre com providências, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por aquelas pessoas que já se recuperaram, Senhor, que já estão em suas casas, ó Pai amado. Pedimos, ó Pai amado, te agradecemos por cada uma, Senhor. Pedimos por aqueles que trabalham na linha de frente, ó Deus amado, que têm feito apelos, ó Deus. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor, a cada um, dando sabedoria, dando forças, ó Deus, num momento tão difícil, tão delicado, ó Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada porque o Senhor é fiel, ó Pai amado, e nós confiamos em Ti. Sabemos que tudo está em Tuas mãos. Sabemos que em tudo, ó Pai amado, o Senhor tem planos. Sabemos que em tudo o Senhor tem as respostas, ó Pai. E nós esperamos, Senhor, em Ti, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Essa é a oração que nós fazemos. Amém. Nós vamos ter um especial agora com o irmão Jonatas. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos continuar louvando a Senhora. Agora eu convido a Ana para louvar comigo, né? E a música que ela cantou semana passada não me saiu da cabeça nem do coração. E a gente vai repetir essa música. Ela tem 3 partes muito interessantes, né? A primeira fala sobre o plano de salvação, que não existe amor maior do que o do Senhor, que Ele se deu, Ele se deixou, Ele deixou parte da sua glória, encarnou, morreu por nós, não há maior amor do que esse. Depois, ele fala sobre o fato de seguir. Então, quem quiser seguir ao Senhor, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga, e aí o Senhor vai refinando, e tem uma parte muito legal que fala: seguro estás em minhas mãos, pois graça e misericórdia tenho, socorro pleno em qualquer situação. Esse é o nosso Deus. Amém? É o Deus que provê no momento que nós estamos, e é aquele que nunca nos deixa aflitos, nunca nos deixa sozinhos, e Ele está abençoando a cada um. Eu te
que te amo, és meu fiel, precioso Salvador. A ti consagro todos os meus anos, que sejam gastos só em teu favor. Aberto estou ao teu montar agora, um vaso útil faz-me em tuas mãos, seguir-te-ei de pronto sem demora, ó minha rica herança, meu quinhão, anunciarei teu grande amor, profundo, vasto, superior, até por fim eu ver teu rosto lindo e ser bem-vindo em teu reino, Senhor. Amém. Irmãos, me perdoe. Eu não sei se alguém tinha pedido de oração. Pode falar, Nidinha. Fátima. Alguém mais? Cibele, saúde. Alguém mais? Júnior? Dames? Amém. Alguém mais, irmãos? Quero chamar a Suzy, quero ir lá trazer a palavra para nós esta noite. Já peço para ela orar por esses pedidos e depois eu vou orar por ela. Graça e paz, queridos. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor. Neste momento, Senhor, que nós estamos vivendo, um momento tão conturbado, tão difícil. Os nossos corações estão enlutados. Temos tido tantas perdas, Senhor. O Senhor tem ouvido, eu sei, as nossas preces, o nosso clamor. Nós queremos colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem nos angustiado, tudo aquilo que tem tentado roubar a nossa paz, Deus. Pedindo que o Senhor visite cada coração aqui nesta noite. Eu sei que muitas vezes nós não verbalizamos os nossos pedidos, mas o Senhor conhece a angústia e a necessidade do coração de cada um, Senhor. Desses pedidos que foram colocados aqui agora, ó Deus, a família da Cibele, da Neiva, do Dudu. Pai, visita, Senhor, em nome de Jesus. Visita todos esses outros, a nossa vizinha aqui do lado, que está com problema de enfermidade, Senhor. Traz a cura para o seu lar, ó Deus. Que ela possa ser visitada pelo Senhor, que nós possamos também fazer uma visita a ela logo mais, que seja possível, Pai. Ó Deus, por todos esses pedidos que foram colocados aqui, a amiga da Neide, Senhor. O Senhor conhece, ó Deus, a cada um. O Senhor sabe o momento que nós estamos vivendo. O pai do Ed também, que continua entubado, ó Deus.
Que o Senhor possa visitar o seu coração, a sua mente, ó Deus, e ele possa sentir o refrigério do Senhor, assim como também a sua família, a sua esposa que está tão angustiada, Senhor. Visita-nos, ó Deus. Sem Ti nós não podemos fazer nada, ó Deus, renova a esperança em nossos corações. Abençoa também o Sócio, ó Deus, que está com Covid, que apresentou febre hoje. Deus, em nome de Jesus, que essa doença não se propague no seu corpo, ó Deus, que ele possa ser curado pelo Senhor, Pai. Atende, ó Deus, a oração do Teu povo, atende o clamor do Teu povo, cura o mundo, Senhor, cura a nossa nação, Pai. Nós estamos necessitados do Senhor, nós sabemos que tudo que passamos advém do pecado que nós cometemos contra o Senhor, mas nós necessitamos das Tuas misericórdias, Senhor, e nós clamamos por ela nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor. E neste momento, ó Pai amado, eu quero colocar a vida da Suzy em Tuas mãos, ó Pai amado. Eu sei que o Senhor já falou com ela, Senhor, na palavra que ela irá nos trazer. Agora usa a vida da Tua serva, Senhor, como canal, ó Pai amado, para falar aos nossos corações, ó Pai amado. Dê a ela paz, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa falar através da Tua serva, Senhor. Nós te louvamos pela vida dela, pela dedicação, Senhor, que ela tem com a Tua obra, Pai. Obrigada pela vida dela, Senhor. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Precisar tirar a máscara, irmãos, eu não consigo falar de máscara. Me permitam, por favor. Está todo mundo distante de mim, os que estão aí em casa podem ficar tranquilos. Mas eu não consigo falar de máscara. Eu estou com problema nas cordas vocais já faz tempo. E é assim, se eu vou pregar, se eu vou falar, eu tenho que ficar sem cantar, entendeu? Mas eu não consigo. Então a voz acaba falhando. Mas um pouquinho de água ajuda, né? Quero externar a minha alegria de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Para mim é um prazer. Eu estava ali sentada e estava lembrando há quanto tempo eu já estou aqui adorando a Deus neste lugar, junto com os irmãos. Já se passaram tantas gerações, já vimos tanta situação difícil. O templo até já mudou a sua estética, né? Eu estava lembrando, não sei por que me veio à memória isso, acho que eu estou meio nostálgica hoje. O nascimento dos meus filhos, acho que foi porque pediram uma foto hoje, eu estava vendo umas fotos hoje, eu vi a foto do pastor batizando a Bia, e eu lembrei com tanta alegria daquele dia, estava olhando para o batistério e estava lembrando disso. O nascimento da Bia, o nascimento do Victor, o nascimento do Lucas, todos neste lugar. O Senhor me deu a oportunidade de poder celebrar com os meus irmãos, né? E a gente ouve falar, a turma fala assim, vamos ter esse costume de ter cultos online. Pode até permanecer de certa forma, mas culto presencial, ele é muito importante para as nossas vidas. Inclusive a ciência fala disso, né? Essa questão do convívio social, de estar juntos. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Nós vamos falar, eu quero meditar com os irmãos sobre esperança, aquilo que nos dá esperança. Quando nós nos reunimos aqui e falamos do amor de Deus, e falamos da grandeza do poder de Deus, do que o Senhor já fez, do que Ele está fazendo, isso nos traz esperança ao coração, isso anima o nosso coração, que nós podemos dizer que nós estamos de luto. Eu me sinto assim, porque a cada dia que eu abro o meu celular de manhã, eu tenho uma notícia, ora por fulano, que a prima dele faleceu, que o pai dele faleceu, que a mãe dele faleceu, é o vizinho do meu lado, é o seu vizinho, e nós oramos junto. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil, e é momento de nos unirmos em oração, em um só amor, em um só pensamento, porque nós... Acho que mais do que nunca, né, a nossa geração, lógico, porque outras gerações já passaram por isso. Nós vemos tantas, questão de pandemia, por exemplo, na história, né, quantas pandemias, né, no final, no século XVI,
outra no final do século, no início do século XIX. E eu imagino que todos sofreram quanto nós sofremos, e todas as vezes o Senhor foi misericordioso e bondoso, e não será diferente desta vez. Eu queria meditar com vocês brevemente no texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, final do livro de Lucas, capítulo 24. Para nós cristãos, esse é um dos momentos mais importantes. Capítulo 24, Lucas vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos prestes a celebrar uma das festas mais importantes para o cristianismo, que é a Páscoa, né? E como disse Paulo, se nós não crermos na ressurreição de Cristo, em vão é a nossa fé. Né? Não tem por que ter fé se nós não cremos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas o começo do capítulo 24 fala sobre a ressurreição de Jesus, mas eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 13. A partir do versículo 13, a minha versão é a NVI. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém? Lucas é o único a registrar esse fato no texto sagrado. De todos os evangelhos, nós sabemos que a fonte de todos os evangelhos é Marcos, né? Os evangelhos sinóticos. Só que Lucas, ele tinha outras fontes extras, né? Lucas era um estudioso da época, então Lucas buscava mais
recursos, ele é mais apurado, né, naquilo que ele escreveu, e ele narra esse fato tão interessante que nos traz tanto aprendizado para as nossas vidas até os dias de hoje. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre esperança. Eu ia pregar, inclusive, sobre outra coisa, mas o Ezequias falou assim, prega sobre esperança, porque a gente está vendo todo mundo tão desanimado, parece que o desânimo tomou conta de todo mundo, onde a gente chega, as pessoas estão cabisbaixas. Fala sobre esperança. Eu falei, tá bom, eu vou falar sobre esperança. E nós vivemos um mundo, né, hoje, esse mundo ameaçado por um vírus invisível, mas não é só esse vírus que me preocupa ao olhar e ver que as pessoas estão sem esperança. O que acontece é que nós vivemos num mundo, eu não sei se os irmãos estão percebendo isso, mas a incredulidade tem tomado conta dos corações das pessoas. E a Bíblia fala sobre isso, né? Por causa da ciência se multiplicar, o amor de muito esfriaria, e os homens tentam ter na ciência explicação para as suas vidas, para o que eles são. Nós vemos que a ciência celebra 6 séculos antes de Cristo, quando surge a filosofia, lá no mundo grego, com Tales de Mileto, celebra o fato de que ali surgiu, o homem começou a evoluir a partir dali, porque eles começaram a rejeitar a questão de um ser sobrenatural, Deus, né, que comanda e é criador de todas as coisas, e agora nós vamos buscar, através da ciência, né, do conhecimento empírico, da filosofia, aquilo que explicar, por exemplo, sobre a natureza, que eles começaram por aí, a natureza surgiu da água, porque a água tem em todos os lugares. Aí o outro vem e fala assim, não foi da água, porque existem lugares que é escassez de água. Então é o ar, porque o ar tem em todos os lugares. Não é o ar, é a terra. Aí criou-se os 4 elementos, que vocês sabem da história, né? Para justificar, para tentar explicar como surgiu o mundo e o que nós vemos hoje. E a ciência ela foi se multiplicando, o homem tentando explicar aquilo que é inexplicável, porque eu entendo o seguinte, a ciência ela explica sim certas coisas, por que não? Ela dá nome àquilo que Deus fez, né? Nos ajuda a entender certas coisas. Mas o homem ele acha que pode viver uma carreira solo. Qualquer semelhança não é mera coincidência com o nosso irmão Adão, lá em Gênesis 3. Eu já estou pronto. Eu não preciso mais de Deus, né? Se eu estou beber lá, comer do fruto da árvore, do conhecimento, então eu preciso de Deus para quê? Né? E aí, durante a história, nós vemos alguns dizendo que Deus é o ópio da sociedade, que a religião é o ópio da sociedade, que Deus é uma ilusão que o homem criou para justificar seus sentimentos, enfim, e tantas coisas. Então, além do vírus, que é devastador, sim, que tem devastado a humanidade, nós vemos pessoas caminhando a largos passos longe de Deus. E isso é muito triste de se observar. E isso, às vezes, nos causa falta de esperança. A gente olha para o mundo e fica pensando, será que tem jeito para o mundo ainda? Será que há esperança para esse mundo? Será que realmente eu posso crer que Deus pode trazer redenção para esse mundo? Porque o mundo rejeita Deus. Eu não sei vocês, mas eu me passo a pensar sobre essas coisas. E a esperança o que nós percebemos, a esperança ela é algo imprescindível para a nossa sobrevivência. Tem um autor que eu gosto muito, já citei ele várias vezes, mas já estão cansados de ouvir, Dante Alighieri. Ele escreveu a Divina Comédia, e um dos livros que chama Inferno, ele fala que quando ele chega na porta do inferno, tem uma célebre frase assim, deixa eu só ler aqui para eu não falar, perdei, ó vós que entrais toda a esperança. Então, para o maior poeta italiano, a ausência de esperança é a essência do inferno. Quando nós perdemos a esperança, é estar no inferno, porque nós olhamos para um lado e para o outro e não sabemos para onde nos conduzir, né? Leandro Carnal, um filósofo, historiador contemporâneo nosso, ele disse certa vez, eu vendo um vídeo dele, ele disse que
O suicídio é a morte da esperança. Quando o ser humano não tem mais o que fazer, quando ele olha para todos os lados e não vê saída, ele comete o suicídio. É assim que a filosofia vê a questão da esperança. Então, se a esperança é algo tão importante para a nossa sobrevivência, como não perdê-la em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo? Como manter firme a nossa esperança? O primeiro hino que nós cantamos já começou a nos falar nesta noite sobre isso, né? Como não perder a esperança? Então, Lucas registra no capítulo 24 esse fato interessante que marcou a vida dos discípulos. Esses 2 discípulos estavam voltando lá de Jerusalém, cabisbaixo, triste, angustiado. Eles haviam perdido a esperança, né? Ele já não sabia mais o que fazer e havia tristeza em seus corações, porque Jesus estava morto. E eles achavam que Jesus era o Messias, mas o Messias havia morrido. Então havia morrido a esperança, não havia mais esperança. Aquele que para a gente parecia ser o Messias está morto. Então em que nós vamos ter esperança? Então a ausência de esperança, ela causa tristeza. A vida perde o sentido. Eles estavam tristes. Olha o versículo 17, o que diz. Ele lhe perguntou, né, Jesus perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Eles estavam tristes, cabisbaixos, porque eles haviam, para eles a esperança havia morrido. Era o fim. O ungido de Deus, o Salvador estava morto. A tristeza tomou conta. Eu já vi vários artigos de teólogos que escrevem sobre esses 3 dias, e eles contam assim, com muita profundidade, imagina como foram dias tão terríveis, dias de muita tristeza. Os discípulos estavam escondidos, né? Com exceção de João, todos os outros se esconderam com medo de serem encontrados, de serem tidos como discípulos de Jesus mesmo. E era para ter medo mesmo, porque o negócio era feio. E eles estavam todos tristes. Quando nós perdemos a esperança, a tristeza toma conta dos nossos corações. Elias, quando ele não viu mais esperança, quando ele achou que Deus não dava importância ao que ele era, ele entrou numa caverna e ficou lá, dentro da caverna. Ele se deitou antes num riacho lá, o riacho secou. Não vou mais caminhar não, eu fiz a tua vontade, tudo, mas o Senhor me entregou na mão, agora essa Jezabel está querendo me matar, não estou entendendo o que o Senhor está falando. E a tristeza tomou conta de Elias, porque ele não tinha esperança. Viktor Frankl, o autor da logoterapia, é muito conhecido no meio científico também, no meio da psicologia, não tanto quanto eu gostaria que ele fosse, né? Mas ele viveu no campo de concentração, durante 4 anos, nos campos de concentração, em 3, se eu não me engano, e ele fala que quando uma pessoa que vivia lá, que trabalhava naquele trabalho terrível, escravo, eles trabalhavam naquele inverno rigoroso daquele lugar, com os sapatos molhados, os dedos necrosavam, história terrível, né? Eles trabalhavam, faziam trabalho extras e eles recebiam um cigarro como gratificação. E aquelas pessoas, elas guardavam aqueles cigarros e trocavam com os agentes da SS por um pedaço de pão, por uma porção de pão, porque eles comiam muito pouco, quase nada, né? A porção que eles recebiam todos os dias. Mas ele começou a perceber que os colegas dele, quando eles perdiam a esperança, eles trocavam aquele cigarro. Eles não trocavam mais o cigarro por um pedaço de pão, eles fumavam o cigarro. E geralmente, dias depois, ele fala, aquelas pessoas morriam, porque havia morrido a esperança, eles não tinham mais esperança. Só suportou os campos de concentração aqueles que tinham esperança.
tinha um lugar para além das cercas eletrificadas, tinha uma árvore. E eles olhavam, na época do verão, eles olhavam o pôr do sol ali, o nascer do sol. E Victor Frankl, como ele era judeu e era temente a Deus, ele olhava e falava, ninguém pode me roubar isso. Porque Deus me permite ver isso. Então havia esperança. E ele conseguiu passar por aquela situação porque ele mantinha viva a esperança. É tanto que ele vai dizer depois que o sentido da vida é ontológico. Ele está para além daquilo que os olhos podem ver. Então, às vezes, nós olhamos para as nossas vidas e dizemos assim, não tem mais sentido. Mas se nós olharmos para o lugar certo, nós veremos que há sentido, há esperança. Outra coisa que me veio à mente foi o Salmo 137. O Salmo 137 é um salmo de exílio, né? Existe salmo antes do exílio, pós-exílio e o salmo de exílio. Esse aqui é um salmo de exílio. Olha o que os nossos irmãos escreveram aqui. O salmista escreveu no Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, e eu me esquecer de ti, que a minha língua se grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti. Esse salmo, o salmista escreveu, ele dizendo assim que havia tanta tristeza neles, porque eles estavam exilados na Babilônia. Jerusalém representava Deus, onde estava o templo, era o lugar de adoração, eles não podiam mais estar no templo, não podiam mais adorar a Deus. E aqueles guardas que vigiavam eles, sabiam que o povo de Deus era um povo alegre, um povo que vivia cantando. E ele diz assim, nós penduramos nossas harpas nos salgueiros, nós não cantávamos mais. E os homens falavam assim, cantem uma música para nos alegrar. E eles perguntam, como nós vamos cantar, se nós estamos longe da presença de Deus? Olha que tristeza. Havia morrido a esperança para eles. Embora nós sabemos que Deus levantou, nós estamos estudando isso na EBD, inclusive, né, irmãos? Profetas que falaram para eles e renovaram a esperança do povo, que disse assim, olha, vocês fizeram o que era mal aos meus olhos, eu entreguei vocês na mão dos babilônios, vai acontecer tudo isso, mas eu trarei redenção para a vida de vocês. Mas nesse momento aqui não havia esperança. Esse salmista aqui, ele estava tomado de tristeza, tomado de angústia, porque o foco dele estava no lugar errado, inclusive. Porque para o povo hebreu, Jerusalém representava a habitação de Deus, o templo era a habitação de Deus, e eles não tinham acesso a esse templo. Então a tristeza havia tomado conta da vida daqueles nossos irmãos. A ausência de fé, ela mata a esperança. O escritor aos Hebreus, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E fala também que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Muitas vezes a situação que nós passamos na nossa vida, ela é adversa. Nós não conseguimos enxergar Deus se nós não olharmos para o lugar certo, através da situação em que nós estamos vivendo. Às vezes nós falamos igual Elias, Senhor, eu fiz a tua vontade esse tempo todo. Por que tamanha adversidade tem tomado a minha vida, os meus irmãos, a minha casa, os meus filhos? Senhor, eu criei os meus filhos no temor da tua palavra. Por que hoje eles rejeitam o Senhor? Senhor, porque a minha voz já não alcança mais as pessoas que eu amo? Por que eu não consigo? E quando nós olhamos isso, nós esquecemos de exercitar a fé genuína, a fé que foi pregada aqui no domingo passado, aquela fé que nos move, aquela fé verdadeira,
A fé que não olha para nós, mas para Deus. Eu não sei o que está acontecendo, não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. É essa fé que nos impulsiona. E sem fé é impossível agradar a Deus. Os discípulos disseram assim, olha, nós esperávamos que Ele iria nos trazer redenção. Então havia morrido a esperança, nós achávamos que Jesus era o Messias que haveria de nos trazer redenção. Mas Ele foi morto. Os nossos irmãos judeus mataram Ele, junto lá com os romanos, se juntaram e mataram Ele. Então a gente achou que era Ele, mas não era. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam vivendo um momento de cegueira espiritual, e Jesus vai falar para eles assim, como vocês são difíceis de entender. Jesus havia falado várias vezes para os seus discípulos, inclusive, que Ele haveria de padecer todas aquelas coisas, mas eles esqueceram de guardar aquilo no coração deles. Olha a importância de guardar a palavra de Deus. As coisas que Deus faz muitas vezes fogem da lógica humana. Quase todas as vezes, né? Sei lá. Nasceu de uma virgem, se colocou totalmente aos cuidados de 2 seres humanos para cuidar dele, abriu mão da sua glória, habitou entre nós, se deixou ser escarnecido, cuspido, humilhado. Realmente era difícil entender, né? Os irmãos já pararam para pensar nisso? O Salvador, né? O gnosticismo, ele permeou muito o pensamento cristão no primeiro século, e para os gnósticos, Jesus não podia ser 100% Deus e 100% homem. Inclusive, como que Deus ia habitar no corpo de um homem? Né? E a gente vê quantos pensamentos errados que nós temos a partir disso. Quando a gente diz que isso aqui é podre, irmão, isso aqui não, irmão, isso aqui é o corpo que Deus me deu. E foi Deus quem criou. Então, tudo o que Deus fez é bom, é perfeito, é agradável. O pecado corrompeu, mas o corpo da gente não é ruim, não. E Deus habitou no corpo, né? E habitou entre nós. Aqueles discípulos haviam esquecido de observar as Escrituras e assim permanecer firme na esperança. Segundo a ótica humana, um defunto, porque Jesus tinha se tornado um defunto, ele não poderia fazer mais nada por ninguém. As coisas de Deus excedem ao nosso entendimento. O que Deus está fazendo, muitas vezes nós não conseguimos decifrar no momento. E é por isso que a única coisa que Jesus nos pede, filho, dá-me o teu coração. Que hoje nós sabemos que o que os gregos entendiam de coração era mente. Então, me dá a tua mente, me dá o que você pensa, me dá aquilo que você deseja, me dá os teus planos, deixa que eu dirija a sua vida, porque o que eu estou fazendo, se você ficar olhando com os olhos humanos, você não vai entender, você vai se perder. Você não vai entender. Porque as coisas de Deus, ele excede a lógica humana. Se os irmãos observarem, em Lucas mesmo, é registrado no versículo 22, capítulo 9, versículo 22, capítulo 24, versículo 7, Jesus fala para os discípulos, olha, está chegando a minha hora. Vocês se preparem, porque o Filho do Homem vai padecer. Quando Jesus faz a última ceia, ele reúne os discípulos e fala, olha, lava os pés deles, tem todo aquele ritual que nós conhecemos. Depois ele põe a mesa e fala, olha, filhos, se reúnam, sempre que possível, para que vocês não se esqueçam que eu vou voltar. Porque os dias serão maus. E os homens, eles esquecerão que eu existo. Quando você chegar na universidade, eles vão dizer para você, eu sempre falo isso para a Bia, eu falo isso para a Bia acho que quase todos os dias, falo, filha, primeira coisa que vão falar para você, quando você chegar na universidade, se você tiver filosofia, o professor provavelmente é o primeiro professor que fala isso, olha, você crê em Deus? Deixa lá fora a sua crença. Então, quando Jesus fez a ceia, a última ceia, e falou e deixou para nós como exemplo, ó, façam isso. Todas as vezes que vocês se reunirem, se reúnam no templo, pelo menos uma vez por semana, igual nós fazemos hoje.
para que vocês não esqueçam que eu vou voltar. Para que vocês não percam a esperança, porque os dias serão maus. Os irmãos entendem, conseguem imaginar o que os discípulos passaram no primeiro século? A gente até tenta, né? Mas foi bem difícil. Porque primeiro a perseguição foi religiosa, os judeus, depois a perseguição foi política e foi os dois juntos. Então era matança em cima de matança. Eles não podiam professar a sua fé no Senhor Jesus. Jesus sabia disso. Hoje em dia, nós vivemos num país livre, sim, mas nós somos, irmãos, todos os dias massacrados por perguntas, e nós temos que estar pronto, como disse Pedro, para falar da nossa fé a quem quer que nos indague. E não é com maldade, não, e com violência, e xingando, não quero mais, não faço mais parte do grupo com você, não. Não, você não crê em Deus, não quer... Aí é que você tem que fazer parte desse grupo mesmo. É um desafio conviver com essas pessoas, porque eles precisam ouvir do amor de Deus. Mas quando nós observamos as Escrituras, como Jesus falou para aqueles discípulos, observem, vocês esqueceram de observar as Escrituras, e lá está escrito, e começa desde Moisés, falando a promessa de Deus para o seu povo. Hoje nós estudamos em Oséias. Que livro, né? Que texto. É um texto que, se a gente fosse estudar ele teologicamente, olha, dava outro ano, que foi Daniel dava um ano, Oséias dava outro, né? Mas ali nós vemos que Deus mantém a sua aliança, mesmo quando o povo se prostitui em relação a ele, adorando outros deuses. E nós vemos em Jesus a nova aliança. E em Jesus, nós vemos Jesus dizendo assim, olha, no mundo vocês terão aflição e tribulação, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando nós lemos esse texto, nós trazemos à memória aquilo que realmente nos dá esperança. Porque o diabo está fazendo isso. O diabo não tem poder de nada, não. O homem é mau e dá a ele legalidade. Mas lá na cruz do Calvário, ele já foi vencido. Amém, irmãos? Ele já foi vencido lá na cruz do Calvário. A nossa esperança deve estar firmada em quem Deus é e não no que Ele faz. Como disse o profeta Abacuque, né? Depois que ele faz um monte de questionamento com Deus, aí depois ele fala assim, Senhor, agora eu entendi. Ainda que a figueira minta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja ovelha no curral, ainda que todos digam assim, olha, vai acabar tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que é do Senhor que vem a nossa salvação. Não é do que os nossos olhos veem, mas daquilo que Jesus prometeu para nós. E para encerrar, a esperança renasce quando Jesus se deixa ser reconhecido. O foco do que é verdadeiro renova a nossa esperança. Quando nós mantemos o foco naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real, naquilo que realmente existe, sempre existiu e sempre existirá. Aquele que é eterno, que não teve começo e nunca terá fim. Aquele que a ciência tenta explicar, mas nunca vai conseguir explicar. Aquele que muitas vezes eu deitado na minha cama começo a imaginar como deve ser e eu entro em parafuso. Sabe esse ser, Deus, Senhor de todas as coisas, é nele que nós devemos manter o nosso foco. Não em pessoas, não em dogmas, não em religiões, não, porque elas mudam e elas falham. As pessoas falham, nos decepcionam, mas Deus não. É nele que deve estar o nosso foco. E o que nós devemos celebrar e lembrar, e os discípulos de Emaús, eles estavam tristes, estavam sem esperança, porque eles haviam esquecido que Jesus havia de ressuscitar. E é tão interessante, os irmãos já sabem disso, mas eu torno a falar para que nós possamos trazer à memória,
Jesus ressuscitou ao terceiro dia porque Jesus nasceu no mundo greco-romano, onde existia uma crença em que a pessoa morria e a alma ficava do seu lado por 3 dias e às vezes voltava para o corpo novamente. Então Jesus espera 3 dias para dizer assim: olha, eu ressuscitei mesmo. Não é assim, estava só dormindo, e nem dava também, né? O corpo de Jesus estava dilacerado, para que não houvesse dúvida, assim como fez com Lázaro. Jesus ressuscitou, irmãos. E o texto vai falar, para que não houvesse dúvida, depois se os irmãos leem até o final, Jesus fala assim: vocês estão duvidando que eu ressuscitei mesmo? O que tem aí para comer? Pão assado, peixe, eu quero. Como pão, como peixe. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. As pessoas podem não crer, a maioria das pessoas não crê nisso. E como disse Paulo, realmente, é loucura. Mas é fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles discípulos estavam com foco errado, eles esqueceram que os profetas haviam dito sobre o Messias, só conseguiam enxergar o cenário caótico, e era caótico mesmo. Eles estavam tudo escondidos, com medo, né? Porque era um momento difícil, né? Mas foi necessário mudar o foco, né? Para que eles pudessem ver realmente o que é verdadeiro. Enquanto Pedro manteve o foco em Jesus, ele caminhou sobre as águas em meio a uma tempestade terrível, né? Porque o foco estava em Jesus. Quando ele tirou o foco de Jesus, ele caiu também no mar. No mesmo campo de concentração que eu citei, lá de Auschwitz, que é citado por Viktor Frankl, havia pessoas que mantinham a esperança viva. Ele conta também no livro Em Busca de Sentido, ele conta que muitas pessoas eram levadas para a câmara de gás, né? E muitos deles iam louvando e engrandecendo o nome de Deus, estavam indo para a morte, mas não haviam perdido a esperança. Outros, eles se desesperavam e perdiam a esperança e se jogavam nas cercas eletrificadas para não chegar naquele local terrível, sabe? Porque o suicídio é a morte da esperança. Já outros iam para a morte com a esperança viva. E é o que o Viktor Frankl cita também no seu livro. Aqueles agentes, ele olhava para eles assim e ficava pensando: eles podem me roubar tudo. Eles me roubaram tudo, porque quando ele achava que não havia perdido nada, já havia perdido tudo, porque ele era um psiquiatra na época, um homem renomado, um judeu, tinha posses, tinha riqueza, tiraram tudo dele, toda a sua obra de arte, tudo. Quando ele chegou no trem, em Auschwitz, eles falaram para ele tirar toda a roupa. Quando ele ficou despido, e a pessoa vergonha, né, irmãos? Ele falou: já perdi tudo. Aí depois rasparam todo o pelo do seu corpo. Ele falou: ali eu senti que haviam me tirado tudo. Mas ele olhava para aqueles agentes e falava assim: você não pode tirar de mim aquilo que eu sou. Eu sou Viktor Frankl, Deus me criou, e você não pode roubar isso de mim. Então ele manteve sempre vivo a esperança. Aquelas pessoas que se jogavam na cerca eletrificada, eles haviam perdido a esperança, não havia mais motivo para viver. Quando a esperança daqueles 2 discípulos é renovada, olha no versículo 33, o que ele diz, do capítulo 24 de Lucas, que nós estamos lendo. Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Quando a esperança foi renovada no coração daqueles 2 discípulos, eles voltam para dizer aos demais que Jesus estava vivo. Eles levaram esperança a outros. Que tenhamos essa fé bíblica, como foi pregada aqui na semana passada. Ou seja, a fé que não nos imuniza. Por exemplo, todos nós aqui, por mais que nos cuidemos, a gente pode pegar esse vírus. Ela não nos imuniza de precisar fazer uma cirurgia cardíaca, de precisar pôr uma prótese no pé porque você quebrou. Não nos imuniza disso. Mas a fé, ela
ela nos responsabiliza, ela nos mobiliza, ela nos leva a agirmos, a sair do comodismo. Eles estavam voltando para suas casas, todos desanimados, mas quando a esperança foi renovada, eles voltaram para Jerusalém, e eles disseram: olha, Jesus ressuscitou de verdade. O que as mulheres disseram é verdade, ele ressuscitou mesmo. Aí os discípulos falaram: é verdade também, ele apareceu aqui para nós, a Simão. E foi aquela alegria, porque a fé deles havia sido renovada, a esperança havia sido renovada. E essa fé, essa esperança, ela tem que nos mobilizar, nós temos que passar essa mensagem às pessoas. E nisso está a nossa esperança também hoje. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, então nós podemos ter esperança. Segundo o Mário Sérgio Cortella, um escritor também, educador, que eu gosto muito, filósofo, os irmãos devem conhecer, ele tem um texto dele, que eu estava ouvindo ele falar sobre esperança, que ele fala assim: não confundamos esperança do verbo esperançar com a esperança do verbo esperar. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. A esperança, ela nos enche de energia, a esperança, ela renova a nossa fé. Nós precisamos de fé para ter esperança, e a esperança renova a nossa fé, não é interessante? Quando nós temos esperança, quando nós mantemos o foco em Jesus, nós olhamos para além do que os olhos podem ver. Nós olhamos e dizemos assim: eu, embora não esteja entendendo o que está acontecendo, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Inclusive, nós temos estudado na IBD e temos visto nos livros, nos textos do Antigo Testamento, nas profecias de Daniel, que nós acabamos de estudar também, que Deus tem o controle da história. Lembra que nós estudamos isso? Quando Daniel profetiza, Daniel profetiza 6 séculos antes do nascimento de Cristo. Ele vai falar do século 2 lá, do Epifânio, que foi cruel, que matou o povo de Deus, que cometeu atrocidade, que ofereceu sacrifício de porco no altar que era do Senhor, tudo aquilo. Deus tem o controle da história, irmãos. Eu sei que está difícil hoje entender isso, mas Deus continua no controle da história. E Ele tem tudo sob o seu controle. Então, que a nossa esperança ela seja renovada. E eu encerro esse sermão de hoje à noite citando o nosso irmão do passado, o profeta Jeremias. O profeta Chorão, lembra do profeta Chorão? O profeta Jeremias. Lá em Lamentações, capítulo 3, vamos ler lá? Lamentações, capítulo 3. Olha o que o nosso irmão falou e serve para nós até os dias de hoje. Lamentações, capítulo 3, versículo de 19 a 24. Diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Que nós possamos fazer como o profeta Jeremias. Jeremias sabia que tudo aquilo que eles estavam passando, o exílio que eles estavam, as atrocidades que eles estavam sofrendo, era devido ao pecado que eles haviam cometido diante de Deus. Mas ele também lembrava da aliança que Deus havia firmado com o seu povo. E ele trazia à memória aquilo que dava esperança, ou seja, as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Então Deus não nos abandonou. Como já citado, a esperança é essencial para a sobrevivência do homem.
Saber que Deus está conosco nos dá esperança, renova a nossa fé. Está se aproximando uma das festas, como eu falei, mais importante para nós, que é a Páscoa. Que nesses momentos difíceis nós possamos lembrar que Jesus ressuscitou. Nós possamos lembrar que a nossa vida, ela não se resume ao que os nossos olhos podem ver. Que nós possamos entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Que nós possamos sempre falar uns aos outros que Jesus vai voltar. E que todo esse sofrimento, como disse Paulo, ele não é nem de se comparar com a glória que está reservada a cada um de nós. Porque é isso que nos dá esperança. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nesta noite. Que o Senhor traga paz ao teu coração. Que o Senhor tenha renovado nesta noite a tua esperança. Que a tua fé tenha sido fortalecida, não porque eu falei o que eu falei, mas porque o Espírito Santo de Deus, ele tenha falado ao teu coração. E você tenha sido renovado em nome de Jesus. Amém? Estamos chegando a mais um final do culto. Quero agradecer a todos que estão aqui, a você que está em casa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, te dê uma semana de paz. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Obrigada a todos e vamos orar para finalizar o culto. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que nós ouvimos, por tudo que cantamos aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigada porque o Senhor se fez presente neste local, Senhor. Obrigada pelos meus irmãos aqui presentes, Senhor, por aqueles que nos acompanham de casa, que o Senhor possa estar dando uma semana abençoada aos teus filhos, Senhor, cuidando de cada um, guardando, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco durante toda esta semana, Pai amado. Nos dê paz, nos dê saúde, Senhor. Que possamos, Senhor amado, sentir a Tua presença a cada instante. E que Seu nome seja louvado através das nossas vidas, Senhor. Muito obrigada por tudo. É essa oração que nós fazemos no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar com o último louvor. Peço que os irmãos fiquem em pé, aqueles que quiserem, desejarem. Vamos declarar que o nosso Deus, Jesus Cristo, é o nosso nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua
todo nome. Amém. Uma ótima semana a todos.